Boa noite, Expresso. Meu nome é Clara. Tenho 32 anos e moro sozinha com minha filha, Isadora, de 5 anos. Escrevo com um peso no peito que não me permite mais o silêncio. Durante muito tempo, julguei tratar-se apenas da minha exaustão, do cansaço da rotina, do medo que toda mãe carrega escondido no fundo da alma. Mas hoje sei que há coisas que não se explicam, e que o terror pode nascer nos gestos mais inocentes. Sempre tive uma relação muito próxima com minha filha. Desde que o pai dela nos deixou quando ela tinha apenas 2 anos, não por morte, mas por abandono, o mundo se tornou um pouco mais frio. Reorganizei a vida, deixei o emprego de recepcionista em outra cidade e voltei para minha cidade natal, onde herdei uma pequena casa da minha avó materna, Dona Olinda. Era uma construção simples, mas aconchegante. Ali, aos poucos fomos construindo a nossa rotina. Trabalho como professora substituta numa escola próxima e todas as noites lia para Isadora algum livro infantil, ou lhe contava alguma história antes de dormir. Porém, certa noite, cansada além da conta, resolvi recorrer a um costume antigo que ouvia da minha avó: cantar uma cantiga de ninar. Escolhi a mais conhecida de todas, quase uma brincadeira nostálgica. Nana neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. No início ela achou engraçado, riu da palavra cuca e quis saber o que era. Eu respondi de forma simples, dizendo que era só uma bruxa feia que aparecia nas histórias, dessas que pegam crianças que não dormem cedo. Um susto leve, nada demais. E como achei mais fácil, comecei a cantar todas as noites para minha Isadora dormir. Após um mês, ela me perguntou: por que aparece uma moça na janela toda vez que a senhora sai do quarto? Sorri sem entender direito. Que moça, filha? Da janela do meu quarto. Ela aparece toda vez que você sai e me deixa para dormir. Achei que fosse apenas imaginação. Crianças inventam amigos, figuras, vozes. É natural. Mas certa noite, passei pelo corredor rumo à cozinha e, ao passar diante da porta entreaberta do quarto de Isadora, parei. A canção estava sendo cantada. Mas não era minha voz. Era outra, grave, como um sussurro. Nana neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Corri para o quarto, empurrei a porta. Tudo estava escuro. A janela aberta. Minha filha sentada na cama, encarava a parede com olhos vidrados. Isadora, gritei, acendendo a luz. Está tudo bem? Ela me olhou como se estivesse acordando de um sonho. Sorriu e disse: a cuca quer me levar para voar com ela. Tentei racionalizar, mas naquela noite levei ela para o meu quarto para dormir comigo. Tranquei todas as portas e janelas. Durante os dias seguintes, evitei cantar a música, mas Isadora continuava repetindo frases estranhas do tipo: a moça da parede me disse que é mais legal viver lá com ela. Ela mora na árvore torta e voa nas nuvens pretas. Coisas que eu nunca havia lhe ensinado. Quando questionei se alguém havia falado com ela na escola, ela apenas balançou a cabeça. Só a cuca fala comigo. E ela não gosta de luz. Foi então que, certa madrugada, acordei com o som seco da porta da frente se abrindo. Um rangido baixo, mas claro. Levantei num pulo, peguei o celular, ativei a lanterna e saí do quarto. O corredor estava escuro, frio. A luz da cozinha piscava. Caminhei em silêncio até a sala. Ali, parada, em frente à porta aberta, estava minha filha, de mãos dadas com nada, ou com alguém que eu não via. Ela se virou lentamente para mim e disse com voz doce: mamãe, a cuca disse que é hora de voar. Corri e a puxei nos braços, fechei a porta com a chave e, chorando, sentei no chão. O ar estava pesado, havia cheiro de terra molhada no interior da casa, como se alguém houvesse caminhado descalço por um brejo. Levei minha filha para o quarto e fiquei acordada o resto da noite. No dia seguinte, pedi licença no trabalho e fui atrás de Dona Celeste,
uma antiga amiga da minha avó, conhecida por ser benzedeira. Levei Isadora até ela e contei tudo. Dona Celeste me ouviu em silêncio, enquanto acariciava o terço. Clara, essa cantiga é mais antiga do que a gente imagina. Não é só música. Já foi oração, já foi feitiço, já foi lamento. Muita mãe canta sem saber que, dependendo da intenção e da sensibilidade da criança, pode abrir uma fresta. Uma fresta? Uma fresta entre os mundos. E se tiver uma entidade do outro lado querendo atenção, ela passa. Dona Celeste benzeu minha filha, preparou ervas e me deu orientações para um banho espiritual. Disse que a casa também precisava ser limpa. Passei o fim de semana todo limpando, passando sal grosso nas portas, acendendo vela para o anjo da guarda e jogando folhas de arruda nos cantos da casa. Por um tempo, as coisas pareceram calmas. Isadora voltou a dormir melhor. Mas uma noite, ao recolher a roupa no varal, vi algo pela janela do quarto dela, uma sombra agachada perto da cama. Quando entrei correndo, não havia ninguém. Apenas o abajur piscando e um papel sobre a escrivaninha com um desenho feito por Isadora. Uma mulher alta, corcunda, com olhos enormes e boca larga, com asas negras. No canto do papel, em letras infantis, ela havia escrito: "A Cuca ainda me visita quando você dorme." Foi quando decidi mudar de casa. Não vendi a antiga, apenas tranquei tudo, lacrei com cruz de sal e recomecei a vida longe dali. Hoje, Isadora tem 7 anos. Está bem. Não fala mais da Cuca. Obrigado por ouvir meu relato expresso. Boa noite. Boa noite, Expresso. Quero compartilhar com você uma história que marcou profundamente nossa família. Tínhamos uma vida tranquila, como tantas outras. Casa simples, rotina puxada, mas harmônica. Meu marido e eu trabalhávamos bastante e o nosso filho, na época com 4 anos, começava a explorar o mundo com aquela energia incontrolável típica da infância. Era alegre, curioso, levava a casa toda nas costas com sua bagunça, seus brinquedos espalhados e os gritos de alegria. Mas naquele dia, algo mudou. Lembro-me bem, era uma sexta-feira. Eu havia passado o dia inteiro em meio a uma faxina pesada. O calor, o cansaço acumulado e o barulho incessante deixaram meus nervos à flor da pele. Meu marido também chegou exausto do trabalho. Dissera que foram um dos piores dias da semana. Seu chefe o havia pressionado sem tréguas. Sentamos à mesa para jantar, cada um envolto em seus pensamentos, tentando recuperar um pouco de paz. Nosso filho, porém, não sossegava. Corria pela sala, gritava, respondia de forma atravessada quando pedíamos que se comportasse. Num momento de impaciência, talvez mais severos do que devíamos, dissemos a ele com voz dura: "O homem do saco não gosta de criança mal criada." Foi a primeira vez que mencionei esse nome em nossa casa. Não imaginei que uma simples lenda, contada tantas vezes na minha própria infância, pudesse desencadear o que se seguiu. Nosso filho, apavorado, calou-se imediatamente. Seu olhar abaixou e jantou em silêncio. Colocamo-lo na cama e decidimos assistir a um filme, tentando aliviar o peso daquele dia desgastante. Algum tempo depois, ouvimos um sussurro vindo do quarto dele. Pensamos que havia acordado e nos chamava. Ficamos em silêncio, esperando que adormecesse de novo, mas o som se repetiu. Era um murmúrio manso, como uma conversa. Fomos até o quarto e o encontramos sentado na cama com o ursinho de pelúcia no colo. Disse: "Oi, mamãe, estou conversando com meu amigo. Estou mostrando meu urso para ele." Trocamos olhares, surpresos. Achamos que fosse um amigo imaginário, algo comum em crianças dessa idade. Sorrimos, demos boa noite e pedimos que dormisse. Na manhã seguinte, o dia correu normalmente. Era sábado e decidimos almoçar fora. Nos arrumamos e, antes de sair,
Nosso filho perguntou: "Meu amigo pode ir junto? Ele quer ver como eu me comporto." Rimos e dissemos: "Claro, filho." No restaurante deixamos nosso pequeno na área infantil. Na hora de ir embora, a funcionária responsável pelas crianças nos abordou. Disse que precisou chamá-la a atenção por estar batendo em outras crianças. Nosso filho alegou: "Meu amigo disse para eu fazer isso." Voltamos para casa inquietos. No banco de trás, nosso filho estava calmo, sorrindo para o ursinho. Não sabíamos o que pensar. À noite, ele se recusava a jantar. Estava agitado, corria pela casa e nos desafiava com palavras e olhares. Novamente mencionamos o homem do saco como forma de disciplina, mas a resposta dele gelou-nos. O homem do saco é meu amigo. Ele gosta de bagunça e eu também gosto. Ficamos furiosos. Repreendemos com mais firmeza. Ele comeu chorando. Na hora de dormir, a mesma dificuldade. Finalmente adormeceu, mas no meio da noite ouvimos novas conversas vindas do quarto. Quando entramos, lá estava ele de novo sentado, falando com o vazio. Ele disse que vocês não gostam de mim. Tentamos que mantê-lo calmo. Disse-nos que queria dormir sozinho, mas algo em seu olhar era diferente. Era frio, sem brilho. Decidimos levá-lo para o nosso quarto. Ele resistiu, gritou, chorou, mas conseguimos convencê-lo. Dormiu entre nós, finalmente. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe. Contei-lhe tudo. Ela ficou silenciosa por alguns segundos e então disse: "Procura o Padre Antônio. Ele entende dessas coisas." Fomos até a paróquia. O padre ouviu nosso relato com atenção. Antes de ir até a nossa casa, pediu que conversássemos com nosso filho e perguntássemos sobre o tal amigo. Sentamo-nos com ele e, com a pureza infantil, descreveu: "Ele é alto, bem alto, é magro, usa um chapéu, tem um saco grande nas costas, diz que o saco está cheio de brinquedos. Ele disse que gosta de criança que bagunça, disse que eu sou especial." Levamos isso ao padre. Ele visitou nossa casa naquele mesmo dia. Começou a rezar em voz baixa, com uma cruz na mão e olhos semicerrados. Depois de algum tempo em oração, disse: "Há sim uma presença aqui, algo antigo, algo que se alimenta da energia da alma mais frágil da casa." O padre Antônio explicou que, ao mencionarmos com ira o nome do homem do saco, uma entidade oportunista que rondava a região, se aproveitou do momento de fraqueza e medo para se infiltrar em nossa casa. Disfarçou-se com a imagem do mito infantil, aproximou-se de nosso filho e começou a alimentar-se de suas inseguranças, da nossa raiva, da desordem emocional. Durante 7 dias, o padre voltou e rezou, espalhou água benta, acendeu velas e pediu que nós também orássemos em casa, juntos, em voz alta. A atmosfera da casa mudou. Aos poucos, nosso filho voltou a sorrir, parou de falar com o amigo, passou a dormir tranquilo, comeu melhor e, enfim, voltou a ser o menino doce que sempre fora. Hoje, frequentamos a igreja com regularidade, mantemos a oração como parte da rotina e, acima de tudo, aprendemos a cuidar com mais atenção das palavras que usamos com nosso filho. Nunca sabemos o que pode se esconder entre o medo e a inocência. Esta foi a história que nossa família viveu. Verdadeira, assustadora e cheia de aprendizados. Obrigado por ouvir Expresso. Boa noite, Expresso. Essa é a minha história. Tenho atualmente 35 anos e moro sozinha com meu filho de 10. Hoje resolvi compartilhar um acontecimento que marcou minha vida profundamente. Algo que sucedeu há cerca de 4 anos, quando meu menino ainda era pequeno, com apenas 6 anos de idade. Sempre criei meu filho sozinha. Seu pai sofreu um trágico acidente justamente no dia do parto. Lembro-me como se fosse agora.
Ele saíra mais cedo do trabalho para acompanhar o nascimento do nosso filho, mas, ao cruzar um semáforo, uma carreta desgovernada invadiu o sinal vermelho e colidiu com violência contra o carro. Ele morreu na hora. Enquanto eu jazia na sala de parto, perguntei insistentemente sobre ele. As enfermeiras, com olhos piedosos, respondiam sempre: "Ele já está vindo." Hoje sei que apenas queriam poupar-me da dor naquele instante tão frágil. O bebê nasceu forte, um garotinho sadio, e desde então ele é a razão do meu viver. Nunca mais me envolvi com outro homem, por decisão minha. Aproveitei que havia terminado a faculdade de Química e pouco tempo depois consegui um emprego em uma mineradora. Trabalho lá até hoje e, graças a Deus, consigo manter nossa casa com dignidade. Meu filho sempre foi um menino calmo, de fácil trato, e seguia nossa rotina com obediência. Dormia no horário certo, fazia as tarefas da escola, ajudava com pequenas coisas. Mas, ao completar 6 anos, percebi nele uma agitação incomum. Não sei se era apenas uma fase, talvez uma mudança provocada pela entrada na escola, ou quem sabe uma resposta à perda dos avós maternos. Primeiro, minha mãe partiu. Um mês depois, meu pai. Os avós paternos sempre foram distantes, moravam em outro estado e nunca demonstraram grande interesse. Eu, por minha vez, chegava em casa exausta como quem traz o peso de um dia inteiro escavando a rotina. Nossa rotina era simples. Eu ajudava com as lições, enquanto cozinhava algo rápido. Depois, o banho dele, o meu, e por fim lia uma história antes do sono. Porém, com o passar do tempo, ele passou a resistir ao sono. A história não funcionava mais. Foi então que, num daqueles momentos de cansaço extremo, cometi um erro que, hoje, penso ter sido o estopim de tudo. Comecei a usar a figura do bicho-papão. Dizia que, se ele não dormisse, o monstro sairia do armário e puxaria seus pés. Ingenuamente, achei que isso o faria dormir mais rápido. E de fato funcionou. No início. Por 3 noites, ele permaneceu em silêncio, recolhido, encolhido sob as cobertas. Por 3 noites, a paz pareceu retornar ao lar. Mas na 4ª noite, acordei com um grito lancinante. "Ele está aqui, mamãe! Ele está me olhando!" Corri até o quarto. Ele tremia em soluços, olhos arregalados, coberto de suor frio. Aquela noite dormi com ele, achando que era apenas fruto da imaginação infantil. Na noite seguinte, o mesmo grito. E na 3ª, também. Resolvi explicar a ele que o bicho-papão não existia, que fora uma história inventada por mim. Deixei o abajur aceso para que se sentisse seguro. Mas, à meia-noite, fui acordado por um estalo. A luz do quarto piscava intermitentemente. Levantei-me assustada e corri para o quarto dele. Antes mesmo de entrar, ouvi a porta do armário bater com força. Ao abrir a porta, vi meu filho em pânico, chorando e dizendo com a voz embargada: "Ele estava em cima de mim, mamãe. O bicho-papão estava aqui." Peguei-o nos braços e o levei para minha cama. Na noite seguinte, o coloquei para dormir comigo desde o início. Não queria mais que ele passasse por aquilo. Mas, às 3 da manhã, ouvi claramente a porta do guarda-roupa do quarto dele se abrir. Quando olhei em direção à porta, vi a luz piscar outra vez. Caminhei com cautela pelo corredor e novamente ouvi um estalo da porta do armário. Era sexta-feira. No sábado, com a folga garantida, levei meu filho até uma benzedeira da região. Uma senhora de mãos enrugadas e olhos profundos, que ao me ouvir, benzeu o menino com água benta, ramos de arruda e palavras ditas em tom baixo, como preces esquecidas no tempo. Ela olhou para mim e disse: "Quando a gente invoca demais o que não conhece, acaba abrindo a porta para coisa que não quer dentro de casa. Às vezes, essas coisas não precisam nem de convite, basta uma oportunidade." Recomendou que eu fizesse uma limpeza espiritual completa na casa ou, preferencialmente, que mudássemos de lugar. Segui seu conselho.
Fiz a limpeza com sal grosso, defumei todos os cômodos e permaneci lá por mais um mês. Durante esse tempo, nenhuma nova manifestação ocorreu, mas o medo ficara. Meu filho recusava-se a dormir no quarto mesmo após a benzedura. Dizia que ainda sentia a presença ali. Acabei por encontrar uma nova casa, mais afastada do bairro antigo e próxima ao centro. Desde então, as coisas parecem ter se normalizado. Ele dorme comigo, porém em paz. Voltei a trabalhar com tranquilidade, embora o trauma ainda nos visite de vez em quando nas lembranças noturnas. Essa é a minha história, Expresso. Não tenho certeza do que invocamos, mas sei que o medo tem forma. E que certas palavras, por mais inocentes que pareçam, têm poder. Durmam bem, se puderem.